E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal, né? E hoje nós vamos falar sobre a nossa potência mecânica, tá? É mais aí uma parte da mecânica, né? Que nós estamos aí desenvolvendo alguns vídeos, né? Para criar uma playlist falando justamente apenas aí de mecânica, tá? Então vamos para o conceito importante, né, que é o conceito de potência. Este assunto, ele é um assunto muito recorrente aí nas nossas provas, tá, de vestibular, de Enem e até mesmo para concursos militares, tá? Então olha só, o que é uma potência, professor? Né? Podemos dizer que a potência nada mais é do que uma rapidez, né, com que ocorre, tá, o trabalho. Então a potência está associada tanto ao nosso trabalho, tá, como ao tempo, tá, que essa potência aí está relacionando. Então dizemos assim, ó, potência é a rapidez, olha só, é a rapidez com que um corpo, olha só, um corpo, pode ser um corpo, pode ser também uma substância, certo? Ó, substância, ó, realiza trabalho, tá? Olha só como é importante o conceito de potência, né? É a rapidez com que um corpo ou substância realiza trabalho. Então, quando a gente está falando de potência, nós estamos falando de trabalho, né? Trabalho realizado por uma força, né? E estamos falando também de tempo, né? Então a gente pode, ó, calcular a potência, né? Vou representar a potência pela letra P, tá? Potência é igual ao nosso trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Olha só. Então a nossa potência nada mais é do que o trabalho dividido, ó, pelo intervalo de tempo, tá? Lembrando, gente, ó, que esse trabalho aqui, esse trabalho, né, ele é representado, a sua unidade, né, é o nosso querido, né, joule, tá? Então a unidade de trabalho, ó, é o nosso joule, tá? E consequentemente, olha só, delta T significa variação do tempo, ó, variação do tempo, ó. Qual é a unidade no Sistema Internacional de Tempo, que a gente já vem estudando, a gente já vem trabalhando aqui, né? A unidade de tempo é o nosso, ó, segundo, tá? Então, P, que é a nossa potência, ó, potência, ela tem a unidade, né, representado aí por joule por segundo, já que o trabalho é joule e o tempo é segundo. Mas também temos uma unidade adotada, né, de forma com que a gente conheça a potência. São as unidades que a gente sabe que os nossos equipamentos eles apresentam, que é justamente, ó, o watts, né? O nosso watts, né? Muitos conhecem como watts, né? Ou watts, né? O nosso watts é a unidade aí da nossa potência, tá? Então é importante a gente entender que potência está relacionado ao funcionamento, né? Ao trabalho realizado, né, por um corpo ou por um equipamento eletrônico, né, que no caso a gente veria isso aí na parte de potência elétrica, né, mas a gente ainda está na parte de potência mecânica, tá? Então, o que é importante a gente saber, professor? Lembrar da unidade de potência é muito importante. Por quê? Porque existem questões, vai aparecer questões na sua prova que não vai vir a unidade de watts, vai vir valores diferentes,
com unidades diferentes, tá? Então a gente pode citar, por exemplo, ó, os múltiplos, olha só, os múltiplos do watts. Ai, professor, quem são os múltiplos do watts, né? Gente, ó, nós podemos ter o kilowatts, né? Podemos ter o megawatts, podemos ter o gigawatts. Esses são os 3 múltiplos que pode aparecer nas nossas provas, envolvendo aí a unidade de potência, tá? Então, temos que lembrar o seguinte, olha só. 1 kilowatts é a mesma coisa que 10, ó, a terceira watts. Isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que 1 quilo representa 1000. Né? Então, se eu tenho kilowatts, eu tenho 1000 watts. Se eu tenho 2000 watts, quer dizer que eu tenho 2 kilowatts. Tá? Então, o quilo vem da grandeza associada ao 1000, né? A unidade relacionada ao I. O nosso megawatts, né? O nome mega vem de milhão. Né? Então, estaria representando aí, ó, um 10 a sexta watts, tá? Já o nosso gigawatts seria a representação de 10, ó, a nona watts. Gente, isso aqui é importante a gente lembrar na nossa prova, porque não vem detalhando como é que a gente transforma as unidades, certo? É uma coisa bastante importante para a gente ter em nossa mente e até mesmo na prática dos exercícios a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né, a fazer essa transformação aqui, certo? Tirando esses múltiplos de watts, nós temos, gente, uma relação aqui, ó, bastante importante, olha só, que é uma relação, olha só, relação de proporcionalidade. Ai, professor, que proporção é essa? Né? A gente simplesmente pode relacionar a potência com o trabalho e também podemos relacionar a potência com o tempo, porque essa relação é de proporcionalidade, eles são proporcionais, tá? Então a gente começa a observar o seguinte, ó, que a potência e o trabalho, olha só, a potência e o trabalho, elas são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a potência, quando aumenta, o trabalho aumenta também. Ou seja, quando o trabalho aumenta, a potência aumenta junto, certo? Por quê? Porque potência e trabalho são diretamente proporcionais. Olha só, vou colocar aqui um exemplo, tá? Ó. Potência e trabalho. Olha aqui. Se por um acaso o trabalho diminuir, a nossa potência diminui. Se por um acaso o nosso trabalho aumentar, a potência aumenta também. Por quê? Porque potência e trabalho são grandezas diretamente proporcionais, tá? Já, se a gente for parar para pensar na potência e no tempo, eles já são considerados grandezas inversamente proporcionais. Gente, essa relação ela é muito importante, porque tem questões que a gente não precisa nem fazer cálculo, só sabendo aí dessa relação, tá? Ó, potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que quando um aumenta, o outro diminui, certo? Ou seja, olha só, podemos aqui fazer uma simples demonstração, né? Olha só, tenho aqui potência, tenho aqui o tempo. Vou colocar aqui e vou colocar aqui embaixo também, ó, potência e o intervalo de tempo, tá? Então, olha só, quando o tempo aumenta, a potência diminui, certo? Por quê? Porque são inversamente proporcionais.
Quando o tempo diminui, a nossa potência, ó, aumenta, porque são inversamente proporcionais. Então essa relação aqui, ela é muito importante, tá? Para as nossas questões. Na hora que a gente vai fazer uma questão, a gente analisa todas as hipóteses possíveis antes de chegar e calcular, tá? A gente tem que ler uma questão sabendo o que nós estamos querendo fazer nela, né? Assim que a gente lê a questão, a gente vai lá, eita, eu sei fazer essa questão, porque a gente tem que adquirir prática ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente realizar os exercícios de cada, né, conteúdo que a gente trabalha, que a gente estuda, tá? Então essa é a relação de proporcionalidade quando a gente fala aí de potência, tá? Outra coisa importante da gente lembrar é um assunto que também cai muito nas nossas provas, que é um assunto que fala, ó, de rendimento, né? Ó, rendimento, certo? Ai, professor, eu já ouvi falar sobre esse tal de rendimento. O que é um rendimento, né? Quando a gente associa ao rendimento, a gente está falando de eficiência, né? Vou citar um exemplo aqui bem prático, tá? Quando a gente compra um equipamento, vamos supor aqui um ar-condicionado. Você comprou um ar-condicionado, né? E na embalagem tem falando a sua potência. Geralmente a unidade de potência associada ao ar-condicionado é o BTUs, né? Então você compra lá seu ar-condicionado, né? E tem lá escrito 9.000 BTUs. Aquilo ali é a potência total do equipamento, é a potência que ele foi desenvolvido para funcionar. Só que ao momento que você liga o ar-condicionado e ele começa a funcionar, você percebe que o funcionamento dele não é total. Por quê? Porque ele apresenta um rendimento diferente da sua totalização, da sua total, né, fornecida para que ele funcione. Isso por quê? Porque a gente aprende lá no conteúdo de termodinâmica que nenhuma máquina consegue funcionar, né, 100%. Ela tem uma perda, né? No caso do ar-condicionado, ele apresenta uma perda de potência, né? E essa perda de potência a gente vai chamar lá na frente de potência dissipada, né? Então, o rendimento, ele significa a eficiência, né? O quanto que realmente aquele equipamento ele está funcionando. Então, o nosso rendimento aqui, ó, podemos dizer o seguinte, olha só, a eficiência ó, de um corpo, ó, ou equipamento, certo? Equipamento em funcionamento, certo? Então, esse rendimento, já que é a nossa eficiência, né, ele está ligado justamente, ó, com um quesito chamado de porcentagem, tá? Então, no momento em que a gente quer calcular essa eficiência, tá? A gente vai calcular dessa forma aqui, ó. Rendimento, que eu vou chamar de N, tá? O nosso N vai representar o rendimento, é igual a potência útil, que eu vou dizer que é a potência utilizada pelo equipamento, dividido pela potência total, certo? Olha só. Ai, professor, é só isso? Só isso para a gente achar o rendimento? Não. Você vai achar um valor aqui em decimal, aí você vai acabar, ó, multiplicando ele por 100%. Aí você vai encontrar, né, o valor do rendimento em porcentagem. Olha só. Né? Você vai encontrar o valorzinho aí desse rendimento em porcentagem, tá? Olha só como, né,
isso pode nos ajudar, né? Olha só. Deixa eu ajeitar esse pontinho aqui, senão vocês vão confundir aí achando que é esses pontinhos aqui que eu estou colocando para enfeitar o negócio, né? Olha só. Então, lembrando, tá? Lembrando, PT, né, significa aí potência, ó, potência total. Ah, professor, como é que se escreve essa potência total? A gente vai ver. PU, né, a nossa potência, ó, potência útil, tá? Potência útil e N é o nosso rendimento. N é o nosso rendimento, tá? Lembrando que esse rendimento ele vai ser a nossa porcentagem, tá? Rendimento total medido em watts, aliás, potência total em watts, potência útil também em watts. Tá, professor, mas como é que a gente encontra essa potência total? Vamos lá, olha só. A potência total, né, o nosso PT, tá? Potência total, ó, a nossa potência total, ela é calculada dessa forma, olha só, PT é igual a potência útil mais a potência dissipada. Lembra que eu falei que existe uma potência perdida, né? Porque nenhuma máquina funciona com seu total rendimento, né? Com seu total fornecimento aí de potência, né? Então, PD é a nossa potência, olha só, é a nossa potência dissipada, né? Que a gente pode dizer aí que é uma potência o quê? Perdida, é uma potência, ó, perdida, tá? Ó, perdida, né? PU, como a gente sabe, é a potência total, aliás, potência útil, né? Potência útil, né? E PT é a nossa potência total, tá? Então, galera, esses assuntos aqui, eles caem muito, mas muito, nas questões envolvendo mecânica, tá? Porque potência e rendimento são um dos assuntos aí mais recorrentes nas nossas provas, tá? Principalmente por quê? Porque se a gente aprender que a potência depende do trabalho, existe outro fator também que depende do trabalho, não existe? É a nossa energia. Então a gente pode simplesmente, olha só, a gente pode simplesmente alterar essa fórmula aqui da potência e utilizar no lugar do trabalho a nossa energia. Então acaba ficando dessa jeito aqui, ó, potência é igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. Por quê? Porque a gente lembra, e a gente tem um vídeo aí falando de energia, né? Que energia é a capacidade de um corpo realizar trabalho. Então, se esse corpo realiza trabalho, esse corpo tem energia. Então, a gente também pode calcular a potência, ó, utilizando aí a nossa energia. Qual energia, professor? Qualquer uma. Pode ser energia cinética, energia potencial, pode ser a própria energia mecânica, né? Então, o nosso E aqui, ó, significa energia. Qualquer tipo de energia vai estar associada à nossa potência. Tranquilo, gente? Pegou legal aqui o assunto? Deu para entender? Deixa o like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas consigam ter, né, um ensino de qualidade e de uma forma diferente da gente estar aprendendo aí física. Ó, um beijo para todo mundo, bons estudos, boa aula e até o próximo vídeo. Valeu!